Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aula de neuroanatomia e um pouquinho de neurofisiologia também, né? A gente vai falar hoje sobre neurofisiologia também. É uma aula sobre vascularização do sistema nervoso central, vascularização do encéfalo e da medula espinal. Vamos lá, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Tá aqui. Vascularização do sistema nervoso central. Vou começar a falar sobre o nosso tema aqui, né? Bom, assim, por que o sistema nervoso central tem que ser altamente vascularizado? Primeiro porque, assim, é um tecido nobre, né? O, o encéfalo, ele precisa de um aporte muito grande de oxigênio. Os neurônios utilizam uma quantidade muito grande de oxigênio, né? O metabolismo é muito alto, a taxa metabólica é muito alta desse órgão, tá? Então, ele sempre precisa de um grande aporte de glicose e um grande aporte de oxigênio. Então, isso é fundamental, não é que o encéfalo tenha esse aporte, tá? Então, ele tem uma vascularização muito boa, a formação arterial nele e a formação venosa nele é muito boa, ele é muito bem irrigado, não é? Se a gente for ver a quantidade de vasos por volume de encéfalo, ele é bastante irrigado, não é? Quando comparado a outros órgãos, e por isso ele precisa de uma ótima vascularização e um ótimo controle também desse fluxo sanguíneo no encéfalo, tá? Esse metabolismo do encéfalo depende, não é, desse fluxo sanguíneo muito elevado, então ele precisa desse aporte, tá? E tem estimativas que dizem que a quantidade de sangue, não é, que vai para o encéfalo por minuto é algo aproximadamente semelhante ao peso do encéfalo, tá? Aqui a gente está colocando o encéfalo com 1,3 kg. Alguns podem ter um pouquinho mais, outros podem ter um pouquinho menos, não é? Isso não confere maior ou menor inteligência a ninguém, tem um encéfalo um pouquinho maior ou um pouquinho menor. O encéfalo do Einstein, inclusive quando o Einstein morreu, o Einstein doou seu encéfalo, ele foi retirado e foi estudado. O encéfalo do Einstein não pesava muito, não é? Fizeram até histologia com o encéfalo do Einstein, contaram, num método não muito preciso, tá? Mas contaram a densidade neuronal, a densidade glial dele, não tinha nada muito diferente do esperado. Tá? O Einstein tinha um encéfalo até relativamente pequeno, mas bem quando ele morreu ele era velhinho e talvez tenha perdido já um pouco de massa encefálica, não é, com a velhice. Não é? Bom, começar a falar básico sobre irrigação encefálica, tá? Assim, ó, o encéfalo vai ser irrigado basicamente por carótidas e vertebrais, tá? Então, pelas carótidas internas, tá? Duas carótidas internas, esquerda e direita, e vertebrais, esquerda e direita, tá? As vertebrais são o primeiro ramo da subclave. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso. Isso vai ser... A gente vai esmiuçar muito bem essa vascularização aí, tá? Bom, aqui a gente tem a primeira imagem. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui a gente consegue ver uma caixa craniana, não é? A gente está vendo uma caixa craniana e a gente está vendo o que aqui? Aqui a gente tem o cajado da aorta, tá? Primeira coisa a definir, a gente sempre tem que definir, tem que entender o que é lado esquerdo e direito. Tá olhando de frente para a gente. Então, esse aqui, lado direito, esse aqui, lado esquerdo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o cajado da aorta, e aí eu tenho o quê? Na irrigação que vai para o lado esquerdo, eu tenho o quê? Aqui do arco aórtico, do cajado da aorta, eu já tenho o quê? Já saem divididos o quê? Saem divididos a carótida comum, não é? E a subclave, tá? Na irrigação que vai para o lado direito, eu tenho o quê? Eu tenho o tronco braquiocefálico, eles não estão divididos ainda, não é? Mas já vão se dividir daqui a pouco. Eu vou ter a subclávia direita, não é? E vou ter a carótida comum direita.
Então, o que acontece? Essa carótida comum, ela sobe aqui, ó. Está subindo a carótida comum pelos dois lados. E aí ela vai se separar. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a carótida externa, tá? Aqui eu tenho a carótida externa e tenho a carótida interna, tá? A maior parte da irrigação, não é? Depois a gente vai ver que tem alguns ramos meningos, né, que tem alguma coisa a ver com a carótida externa, mas a maior parte da irrigação vai ser o quê? Vem aqui, ó, vem por essa carótida interna, tá? Na parte das carótidas, a gente vai falar das vertebrais. Vem pela carótida interna e faz o quê? E entra nesse forame aqui, que é o forame carotídeo. Ele está entrando lá no encéfalo, tá? Por outro lado, nós temos o quê? Da subclave aqui, ó, saiu a subclave aqui, ó, nós temos um ramo, não é? Um dos ramos da subclávia, que é o quê? Que são as vertebrais, tá? Os vertebrais, eles entram no forame transverso aqui, ó, mais ou menos em torno de C6, em torno da cesta cervical, e faz o quê? Vem por dentro desse forame aqui, ó, tá? Vem por dentro desse forame aqui das vértebras, não é? E vão fazer o quê? E vão entrar no encéfalo lá pelo forame magno, tá? Então aqui a gente já consegue ver, não é, a principal irrigação do encéfalo, principal irrigação arterial do encéfalo, que são o quê? Que são as carótidas internas, tá? E as vertebrais. A gente já consegue ver isso daí, tá? Bom, por onde isso entra, não é? Quais são os forames que vão entrar as vertebrais e as carótidas internas? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui marcado em vermelho, se vocês olharem aqui, isso vocês estão vendo a base do crânio por baixo, não é? É uma figura que a gente já usou muito nas aulas de anatomia, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui eu vou mostrar para vocês em vermelho onde entra a principal irrigação no encéfalo. Em azul, eu coloquei o quê? Eu coloquei irrigações pequenas, irrigações acessórias, né, que são principalmente relacionadas às meninges, tá? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Em vermelho, as vertebrais, tá? Elas vão entrar onde? As artérias vertebrais vão entrar aqui, ó, pelo grande forame, que é o forame magno, tá? Então, aqui é o grande forame que a gente vai ter na caixa craniana, que é esse forame magno, não é? Que é o que separa a nossa medula espinal do encéfalo, não é? Tudo que está acima do forame magno é encéfalo, tudo que está abaixo do forame magno é medula espinal, tá? E a carótida interna, aqui também em vermelho, tá? Entra aqui, ó, por esse forame, não é? Que é o canal carótico, tá? Então, são dois forames bem grandes, né, para passagem desses vasos que tem um calibre grande. Lógico que no forame magno aqui não passa só as vertebrais, né, passa também a medula espinal para gerar o bulbo lá para frente. Então, passa muita coisa por ali, tá? Bom, tem também, olha aqui, ó, eu tenho também artérias meníngeas, como a artéria meníngia posterior, tá? Que é uma derivada da artéria vertebral. Isso aqui eu coloquei para mostrar de onde ela deriva, tá? Eu tenho a artéria meningia média, eu tenho vasos meníngeos médios, não é? Que são derivados da carótida externa, de um ramo da carótida externa, que é o ramo maxilar da carótida externa. E a artéria meníngia acessória, que também é derivado do quê? Também é derivada da carótida externa desse ramo maxilar. Já vou mostrar isso numa figura para vocês, vocês já vão entender isso bem melhor, tá? Então, os principais forames para a entrada desses grandes vasos são o canal carótico, tá? E o forame magno, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhada por cima, não é, nessa base do crânio, e mostrar de novo aqui, ó. Olha aqui, ó, o canal carótico, olha aqui, ó, que tá ele, ó, para a entrada dessa carótida interna, tá? E o forame magno para quê? Para a entrada das vertebrais, tá? Aqui, os ramos meníngeos das artérias vertebrais, que são derivados das artérias vertebrais, como o próprio nome diz, tá? A artéria meníngia posterior, que é outra derivada da artéria vertebral, tá? E a artéria IV,
artéria meningia, aqui a veia não está nos interessando, a veia a gente vai ver depois, né? A artéria meningia média, que vem da carótida externa, que tem o seu ramo, que é o ramo maxilar, que é a artéria maxilar, que aí vai acabar gerando essa artéria meningia média, e a artéria meningia acessória, que também vem da carótida externa, que tem um ramo, que é a artéria maxilar, que tem outro ramo, que é a artéria meningia acessória, tá? Então, sempre lembrando que o que está em vermelho é o que é o mais importante, não é? Para a gente, para que a gente possa entender melhor essa irrigação, tá? Bom, aqui a gente tem um esquema mostrando o quê? Mostrando as carótidas. Aqui vem a carótida comum, e aí a gente tem o quê? Aqui a gente tem a carótida interna, depois sai aqui para o lado da carótida externa, tá? E aqui nós temos as vertebrais, tá? E aí a gente vai gerar essa estrutura aqui, que é o polígono de Willis, que a gente vai estudar bastante daqui para frente. Começar a mostrar as partes dessa estrutura. Por enquanto eu não coloquei nada aqui, mas vou começar a mostrar as partes dessa estrutura, tá? Para mostrar as partes dessa estrutura, tem que mostrar aos pouquinhos. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz aqui para vocês o seguinte. Isso aqui é a vascularização encefálica, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o que a gente tem que saber e o que a gente vai acompanhando aqui na figura para eu ir mostrando para vocês, tá? Primeiro, o que é lado direito e lado esquerdo? Vamos ver o seguinte, está olhando de frente para a gente sempre a figura. Aqui, lado direito, aqui, lado esquerdo, tá? Vamos começar a achar coisas óbvias. A aorta, tá aqui, ó. A aorta e o cajado da aorta. O cajado da aorta que tem um arco, não é? Tem uma parte ascendente e uma parte descendente, tá? Bom, agora, o tronco braquiocefálico. O que é o tronco braquiocefálico? Aqui, ó. Esse tronco aqui, ó, que a gente vai ter na irrigação do lado direito, não é? Onde eu não tenho ainda a divisão de carótida comum e subclave, não é? Eu tenho esse tronco braquiocefálico que já na frente vai se separar, não é? Em carótida comum e subclave, tá? Carótidas comuns e subclaves, aqui, ó. Aqui segue a carótida comum, e aqui sai o ramo, que é a subclave. Vem aqui a carótida comum, e aqui a subclave, tá? Carótida interna e externa, olha aqui, ó. Vamos seguindo aqui, ó, a carótida comum. A gente segue a carótida comum e a gente vai ter o quê? Vai ter a carótida interna e sai um ramo aqui que é a carótida externa. Segue a carótida comum do outro lado, tem um ramo que é a carótida interna e outro ramo que é a carótida externa, tá? Artérias vertebrais está aqui, ó. Artérias vertebrais estão aqui, ó. São este primeiro ramo aqui, ó. Esse primeiro ramo que faz o quê? Que sai da subclave aqui, ó. Essas aqui são as vertebrais. Seguindo aqui a vertebral de um lado e depois a vertebral do outro, tá? A artéria basilar, aqui a gente já tem uma novidade. Olha aqui, ó. Quando tá vindo aqui, ó, quando tá vindo essas vertebrais aqui, ó, elas fazem o quê? Quando elas chegam lá no encéfalo, olha aqui, ó, elas fazem o quê? Elas chegam lá no encéfalo, na ponte, não é? Tem um sulco na ponte, que é o sulco basilar. Na ponte, elas fazem o quê? Vocês vão ter ali, não é? Vocês vão ter o quê? Vocês vão ter ali no tronco cefálico, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter a artéria basilar. Esta aqui é a basilar, tá? Aqui vocês têm a basilar, tá? Bom, depois, isso aqui é um esquema, obviamente, né? Depois eu tenho a artéria cerebelar inferior posterior, tá? Então, vamos achar ela aqui, ó. Artéria cerebelar inferior posterior. Tá aqui, ó. Eu sigo aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vem a vertebral. Antes de chegar na basilar, a basilar está aqui, ó. Antes de se encontrarem as vertebrais para formar a basilar, eu tenho aqui, ó. Eu tenho um raminho que sai aqui, ó. E esse raminho é o quê? É a cerebelar inferior
posterior. É a primeira cerebelar que vai aparecer, tá? Depois, eu tenho o quê? Eu tenho a artéria cerebelar inferior anterior. Ela está um pouquinho à frente, tá? A inferior posterior está atrás e a inferior anterior ela vai estar um pouquinho à frente, vai estar um pouquinho anterior, como o próprio nome diz, não é? Então, aqui, ó, eu tenho a artéria cerebelar inferior anterior. Olha aqui, ó. Ela está aqui à frente, ó. Primeiro, aqui, ó, posterior, não é? A cerebelar inferior anterior. E depois eu tenho o quê? E depois eu tenho aqui, ó, a cerebelar, eh, a cerebelar, quer dizer, aqui, ó, a cerebelar inferior posterior. E depois, um pouquinho mais à frente, eu tenho a cerebelar inferior anterior, tá? Depois eu tenho as artérias pontinas, que não estão, não está marcado aqui o nome delas, mas são essas artériazinhas aqui, ó. São as artérias que vão sair bem ali lembrando que a basilar passa bem no meio da ponte, né? Tem um sulco ali bem no meio da ponte onde passa a basilar, tá? E ali eu vou ter o quê? Eu vou ter pequenas artérias que vão sair, não é? Para irrigar a ponte, não é? Que são as chamadas artérias, não são artérias pontinhas, são artérias pontinas. Vamos arrumar isso aqui, peraí. Artérias pontinhas não faz muito sentido, tá? Então, vamos arrumar isso, tá? Então, eu tenho aqui as artérias pontinas, que são essas aqui, tá? Depois, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais duas artérias, mais uma artéria no cerebelo, não é? A artéria cerebelar superior, tá? Que é essa aqui, ó, artéria cerebelar superior, tá? E aí, depois, eu já tenho o quê? Eu já tenho a cerebral posterior, a cerebral que vai irrigar a parte de trás aqui do encéfalo, tá? A cerebral posterior está aqui, ó. Essa aqui é a cerebral posterior, tá? Tá aqui, ó. Aqui está a cerebral posterior. Cerebral posterior é esse ramo aqui, não é? Que a gente vai estar tendo aqui, não é? Saindo do finalzinho aqui dessa, dessa basilar, tá? Depois eu tenho a comunicante posterior. Isso aqui é muito importante, aqui a gente já está formando o que a gente chama aquele polígono de Willis, não é? A comunicante posterior é o seguinte, olha aqui, ó. Eu tenho um sistema que é formado pelas vertebrais. Então eu tenho aqui, ó, vertebral esquerda, vertebral direita, elas se unem e vão formar a basilar, tá? Depois de formar a basilar, elas vão desembocar aqui na cerebral posterior, tá? Desembocar na cerebral posterior. E a cerebral posterior, ela tem o quê? Ela tem um ramo que é um ramo comunicante posterior aqui, ó. Que é um ramo que une o quê? Que une o sistema vertebral com o quê? Que une o sistema vertebral com o sistema carotídeo. Aqui, ó, que está vindo a carótida, aqui, ó. Une o sistema vertebral com o sistema carotídeo. Aqui vem o sistema carotídeo e aqui vem o sistema vertebral, e eles se unem. Eles se unem através do quê? Eles se unem através dessa comunicante posterior, tá? Bom, depois, aqui, ó, teve essa junçãozinha aqui, ó, entrou a comunicante posterior aqui, tá? E vem o fluxo carotídeo aqui, sai uma das principais artérias de irrigação do nosso encéfalo, a gente vai falar muito sobre ela, que é a cerebral média, que está saindo a cerebral média aqui, ó. Cerebral média que é importantíssimo, não é? Então, sai essa cerebral média aqui, tá? Cerebral média. Depois, na continuação, nós temos a cerebral anterior, que é essa aqui, ó. Isso aqui é a cerebral anterior. Cerebral anterior, ela vai ter o quê? A cerebral anterior, ela vai ter um trecho que é antes da artéria comunicante anterior e um trecho que é posterior à artéria comunicante anterior. A artéria comunicante anterior liga as duas cerebrais anteriores, tá? Então, isso é uma primeira visão que a gente tem, tá? Mas olha uma coisa, que isso aqui é muito importante, tem que pensar filosoficamente sobre essa figura. Vocês conseguem notar que tem várias anastomoses, várias ligações aqui? Olhem como as coisas se ligam. Olha aqui, ó. Eu tenho ligações, por exemplo, que vem aqui, ó,
que vem lá de um ramo, do terceiro ramo da subclave, ela faz o quê? Ela vem aqui, ó, e se projeta aqui, ó, para as vertebrais. Eu tenho ligações que fazem o quê? Eu tenho ligações que ligam o quê? Que ligam o sistema carotídeo ao sistema vertebral, tá? Por que que eu tenho que ter todas essas ligações? Pelo seguinte, por que que eu tenho que ter todas essas anastomoses? Para garantir a perfusão do encéfalo. Se algum vaso desse obstruir, ou se algum vaso desse tiver uma pequena dificuldade, diminuir o seu calibre, acontecer qualquer coisa, eu tenho os outros vasos que vão fazer o quê? Que vão ajudar a manter esse fluxo sanguíneo para o encéfalo. E por isso que tem todas essas anastomoses, por isso que tem todas essas junções, exatamente para fazer o quê? Para melhorar o fluxo sanguíneo, tá? Esse é o grande objetivo dessas ligações, tá bom? Então, aqui, esse próximo slide vai ser dedicado só a observar essas ligações. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que é essa artéria cervical ascendente e essa artéria cervical profunda? Olha aqui, ó. O primeiro ramo da subclave, a gente já viu aqui, ó, aqui está a subclave. O primeiro ramo da subclave são as vertebrais, tá? Mas olha aqui, ó. Eu tenho o quê? Saiu aqui, ó. Saiu aqui, ó. Eu tenho o seguinte, saiu a subclave aqui, eu tenho um tronco, não é? Que é o tronco tireocervical, vai ter a saída de alguns vasos aqui, ó. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma artéria cervical ascendente aqui, ó, saindo aqui, ó. Tá? E tem também uma artéria cervical profunda. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o terceiro ramo, que é o tronco costo-cervical, e faz o quê? Na projeção dele, essa artéria cervical profunda. Por que essa artéria cervical ascendente, essa artéria cervical profunda, né? Por que elas são importantes? Porque elas vão fazer o quê? Olha aqui, ó. Elas começam a fazer anastomose aqui, ó. Começa a fazer aqui, ó. Ligações que a gente tem, que a gente chama de entre a subclávia e a vertebral. Ou seja, mas a subclávia, a vertebral não deriva da subclávia? Sim, a vertebral deriva da subclávia, mas os outros ramos não. Mas olhem como os outros ramos eles fazem o quê? Como eles convergem para a vertebral também. Olha aqui, ó. O segundo ramo, ó, o tronco tireocervical, ele faz aqui, ó, ele vem aqui, ó. E aí ele faz o quê? E aí os vasos convergem para a vertebral. Para fazer o quê? Eles vão estão indo em direção a vertebral para quê? Para melhorar o fluxo sanguíneo, tá? Vamos ver aqui o terceiro ramo. Ver se o terceiro ramo, se o tronco, o costo cervical, se ele também faz isso. Olha aqui, ó. O terceiro ramo também faz a mesma coisa, né? O terceiro ramo que sai da subclave faz a mesma coisa. Ele vem aqui, ó. E aí ele tem projeções que fazem o quê? Que vão até o segundo ramo. E depois tem projeções que vão para que vão conectar com o quê? Que vão conectar com a vertebral. Para poder fazer o quê? Para poder manter esse fluxo sanguíneo para a vertebral. Então, eu tenho o quê? Eu tenho anastomoses que ocorrem entre os outros ramos da subclávia e o ramo vertebral, e a artéria vertebral, tá? Mas também eu tenho que esses ramos que saem, tá, da subclávia aqui, eles também vão se anastomosar com o quê? Com a carótida. Querem ver aqui, ó? Olha aqui, ó. Eu tenho um ramo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse terceiro ramo, o costo cervical, ele faz o que? Ele vem aqui, ó, e ele faz o quê? E ele faz anastomose aqui, ó, ele se liga com o quê? Ele se liga aqui, ó, com a carótida externa, tá? Eu tenho aqui, ó, o segundo ramo, não é? Que é o tiro cervical, ele faz o que aqui, ó? Ele vai fazer anastomose aqui, ó, com, com a carótida também. Então, assim, eu tenho anastomose também dessa subclávia com a carótida, tá? Eu tenho anastomose da carótida interna com a carótida externa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá subindo aqui, ó, o ramo da carótida externa e ela faz o quê, ó? Aqui, ó. Ela faz anastomoses com o quê? Ela faz anastomose ali na frente, ó. Esse número 3 aqui, ó, indica anastomose o quê? Indica anastomose com a carótida interna.
melhorando o aporte sanguíneo para a carótida interna, tá? Eu tenho anastomose entre o quê? Entre a carótida e a vertebral. Olha aqui, ó. A comunicante posterior é uma grande anastomose entre o quê? Entre as vertebrais, não é? E as carótidas. E eu tenho anastomose entre o lado esquerdo e o lado direito. Olha aqui, ó. A basilar, que é ímpar, né? Só tem uma basilar, não tem duas basilares. A basilar o quê? É uma grande anastomose entre o sangue que está vindo do lado direito e do lado esquerdo, tá? Está vindo pela vertebral direita e pela vertebral esquerda. Olha aqui, ó, a comunicante anterior também é uma grande anastomose, tá? Entre a cerebral anterior do lado direito e a cerebral anterior do lado esquerdo. Então, assim, essas anastomoses são muito importantes. Então, isso é uma característica do sistema nervoso central, para poder fazer o quê? Para poder manter essa perfusão, tá? Para poder garantir esse fluxo sanguíneo, tá? Se vocês tiverem começar a ter uma pequena obstrução de um vaso, os outros vasos devem suprir, não é o aporte sanguíneo adequado para o encéfalo, tá bom? Então, por isso a vascularização tem essa característica, né? Com todas essas anastomoses, tá? Bom, como eu já falei para vocês, não é? A vascularização encefálica depende de dois sistemas, o sistema carotídeo e o sistema vértebro-basilar. Basilar. A gente está marcado aqui o sistema carotídeo, por quê? Porque o sistema carotídeo é o que a gente vai falar primeiro. Tá? Ou seja, o sistema carotídeo, ele responde pelos 3/4 anteriores dos hemisférios cerebrais. Então, se vocês pegarem, dividirem em 4 partes, vocês vão ter o quê? Os 3/4 anteriores, os 3/4 para frente, vão ser irrigados pelo sangue proveniente das carótidas, tá? Lógico que tem o polígono de Willis, ali vai ter uma troca de sangue com os vertebrais, mas as carótidas representam os 3/4 anteriores. E o quarto posterior, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser, não é? O quarto posterior dos hemisférios cerebrais, não é? Ele vai ser irrigado pela vértebra basilar. Então, esse sistema carotídeo, tá? Ele faz o quê? Ele forma a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Enquanto que o vértebro basilar, ele forma a artéria basilar, tá? E a cerebral posterior. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. O sistema carotídeo aqui, ó, tá chegando aqui, ó. Forma o quê? Forma a cerebral média, tá? E forma a cerebral anterior. O sistema que vem das vertebrais, ele faz o quê? Ele faz toda essa irrigação que é feita por basilar e pela cerebral posterior, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, tá bom? Bom, tá aqui o sistema carotídeo, não é? Olha aqui, ó. Aqui é a cerebral média e aqui é a cerebral anterior, tá? Bom, e o sistema vértebro-basilar, ele faz o quê? Como eu tinha dito para vocês, ele vai vascularizar a porção posterior dos hemisférios cerebrais, o tronco encefálico e o cerebelo, tá? E é formado pela artéria basilar e pela cerebral posterior. Aqui, ó. Aqui a gente tem o sistema vertebral, não é? Entrando aqui por entre as vértebras a partir de C6, não é? E entrando dentro da caixa craniana através do forame magno, tá? Aqui em maior aumento, aqui, ó, aqui é a basilar, cerebral posterior, tá? As vertebrais convergindo para formar a basilar e saindo aqui a cerebral posterior. Tá? Esse é o sistema das vertebrais. Agora a gente vai dar uma olhada com mais carinho nisso aqui, tá? Eu montei essa figura aqui para que vocês entendam melhor esse negócio. Vou colocar meu rosto bem aqui para baixo para não atrapalhar vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente está vendo um rosto, não é? Aberto, mostrando a vascularização e do lado direito, não é? Então, o que eu fiz aqui? O que eu coloquei aqui?
Vascularização arterial, tá? Cabeça, C é cabeça, P é pescoço, E é encéfalo, tá? E ME é medula espinal, porque tem uma partezinha aqui que acaba também irrigando a medula espinal, tá? E aí a gente vai começar a ver todos esses vasos aqui e o que que, ele, e o que eles irrigam, tá? Vamos lá. Tronco braquiocefálico, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui está o tronco braquiocefálico, saindo aqui, ó, a subclávia e a carótida comum. Aqui, ó, carótida comum e subclávia, tá aqui, ó, tá? Tanto o tronco braquiocefálico quanto a carótida comum e subclávia vão acabar irrigando o quê? Vão acabar irrigando cabeça, pescoço e encéfalo, tá? A subclávia vai acabar, se a gente ver for ver a tireoideia inferior, não é? Aqui vai acabar irrigando até um pouquinho da medula espinal, tá? Mas não coloquei aqui. Aí nós temos o quê? Nós temos a carótida externa, tá? Que é esta carótida aqui. Por que eu coloquei a carótida externa? Tá? Carótida externa é importante falar da carótida externa, porque a carótida externa a gente sempre fala nela irrigando cabeça e pescoço, tá? E eu coloquei, mas tem tem um encéfalo ali, porque muitos ramos meníngeos, muitos ramos que vão acabar irrigando as meninges, vão sair o quê? Vão acabar saindo dessa carótida externa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a artéria tireoideia superior. Então, saindo aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou vindo aqui, ó. Sai essa artéria tireoideia superior aqui. Tá? Essa artéria tireoideia superior, pescoço. Artéria laríngea superior. Aqui, ó. Essa artéria laríngea superior aqui, ó. Está saindo da carótida externa, tá? Também pescoço. Artéria faríngea ascendente, tá? Pelo nome, a gente pensaria assim, não, vai irrigar a faringe, pescoço, né? Mas aqui, ó, se vocês seguirem ela aqui, ó, tá? Se vocês seguirem ela aqui, ó, esta faringe superior aqui, ó, tá? Essa faringe ascendente aqui, ó, ela vai ter o quê? Ela vai ter aqui, ó, ela tem aqui um ramozinho aqui, ela vai dobrar aqui, ó, e vai entrar aqui no encéfalo. Ela tem o quê? Ela tem o ramo meníngeo da artéria faríngea ascendente, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu tenho um ramo meníngeo que vai acabar fazendo o quê? Eu tenho um ramo meníngeo que vai acabar adentrando aqui. Então, essa faringe ascendente, ela é pescoço e encéfalo, porque ela também vai irrigar meninges. Então, ela tem o ramo meníngeo da artéria faringe ascendente, tá? Depois eu tenho a lingual, que é a cabeça, tá? Olha aqui, ó. Tem a artéria lingual, que é a cabeça, talvez um pouco de pescoço, né? Eu nunca segui muito essa artéria, mas um pouco de pescoço e cabeça, tá? A facial, tá? Que é a cabeça também, que é a artéria facial, vai irrigar a face, não é? A auricular posterior, tá? Que vai para a região da orelha, tá? Se eu seguir aqui, ó, eu tenho a facial e depois eu tenho o quê? Depois eu tenho aqui ó, a auricular posterior, tá? Depois a temporal superficial, como o próprio nome diz, vai para a região externa, não é? Eu estou subindo aqui, ó, e aí eu tenho que, ó, aqui, ó, eu tenho a auricular posterior, não é? E aqui a temporal superficial, tá? Depois eu tenho a maxilar. Maxilar essa aqui é a maxilar, tá? A gente sempre fala na maxilar como cabeça, não é? Mas também ela tem o quê? A maxilar vai ter um raminho que vai acabar inervando o encéfalo, que é a meninge média. Todas essas eu mostrei para vocês a entrada delas, não é? Depois vocês podem voltar lá e olhar a figura. Eu mostrei para vocês a entrada dela na caixa craniana, tá? Bom, então a gente falou aqui sobre a carótida externa. Se fala muito pouco sobre a carótida externa. Quando a gente vai falar em irrigação encefálica, a gente fala sempre na carótida interna.
mas tem que lembrar que tem esses ramos meníngeos aqui que partem da carótida externa. Alguns ramos meníngeos partem das vertebrais, tá? Mas tem uns ramozinhos meníngeos aqui que partem da carótida externa. Depois nós temos a carótida interna, que vai acabar indo para o encéfalo aqui, ó. Linda aqui, ó. Grandona aqui, essa carótida interna, tá? Depois a artéria vertebral, olha aqui, olha que linda ela saindo aqui, ó. Aqui saindo a vertebral, tá? E entrando aqui, ó, e entrando aqui na coluna vertebral, né? Passando aqui pelos diferentes segmentos da coluna vertebral, não é? A partir de C6, usualmente, tá? Quando chega lá em cima, eu vou ter o quê? Eu vou ter a basilar, olha aqui, ó. O final, olha aqui, ó. Vem aqui, vem a vertebral de um lado e vem a vertebral do outro. Quando eu junto as duas vertebrais, eu formo o quê? Eu formo a basilar. Olha aqui, ó. Aqui é a basilar, não é? Isso aqui está bem alojado, não é? Bem na porção ventral da ponte, tá? Depois eu tenho o quê? Depois eu tenho a comunicante posterior, que está aqui, ó. Vem uma para um lado e vai outra pelo outro, não é? Aqui a comunicante posterior, que vai fazer o quê? Que vai fazer a união dessa basilar com o quê? Com esse sistema que está vindo aqui, ó. Com esse sistema carotídeo que está vindo aqui, ó. Aqui, ó. Faz a união dos dois, tá? Depois a comunicante anterior, que vai estar aqui à frente, não é? Que vai juntar as duas cerebral anterior, tá? E eu tenho aqui, ó, a tireoideia inferior. Onde é que está essa tireoideia inferior? A tireoideia inferior está aqui, ó. É um ramo do tronco tireocervical aqui, ó. Mas por que essa artéria tireoideia inferior? Por que a gente vai se interessar nela aqui? A gente se interessa nessa tireoideia inferior, ela vai fazer a irrigação da tireoide na parte inferior, obviamente, né? Eu tenho a tireoideia superior e a tireoideia inferior. Ela vai fazer essa irrigação da tireoide, mas ela tem o quê? Ela tem alguns raminhos dela que vão fazer o quê? Que vão fazer um pouquinho da irrigação, não é? Eu falei inervação antes, né? É sempre irrigação. Eu sempre posso falar inervação, porque eu sempre penso na neuro inervando alguma coisa, mas é sempre irrigação, tá? Nessa aula, tá? Na tireoideia inferior. Não tem dois acentos, vamos mudar isso também, tá? Não deixar nada errado. Tem um acento só, tá? Opa! Tireoideia inferior. E ela vai acabar irrigando um pouquinho da medula espinhal nas porções mais altas da medula espinhal. A gente vai falar só sobre irrigação da medula espinhal, tá? E aí, ainda para ilustrar, aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o seio carotídeo, onde ficam os baroceptores, não é? E aqui o corpo carotídeo, onde ficam os quimioceptores para a detecção dos níveis de oxigênio, CO2 e pH, tá? Então, aqui a gente está vendo a mesma coisa, só que por uma visão lateral, não é? A gente consegue ver bem essa irrigação, tá? Aqui a gente está vendo a base do encéfalo, vai ver esse polígono de Willis aqui, ó, essa linha tracejada aqui, ó, é o polígono de Willis. Então, olha aqui, o que a gente pode ver aqui, ó, as vertebrais, tá? Notem que as vertebrais fazem o quê? Elas têm projeções delas aqui, ó, que vão fazer o quê? Que vão fazer a artéria espinal anterior. Isso aqui é uma coisa bem interessante, tá? Vão acabar constituindo essa espinal anterior, tá? E eu tenho o quê? Eu tenho as artérias vertebrais, vão formar a basilar, tá? Depois eu tenho o quê? Eu tenho a cerebelar inferior anterior, que está aqui, ó, tá? Que é essa aqui, tá? E eu tenho a cerebelar inferior posterior, que está aqui, ó, que é nas vertebrais, antes delas chegarem na basilar, tá? Depois aqui eu tenho a cerebelar superior, tá? E logo aqui, logo acima, junto à cerebelar superior, eu tenho a cerebral posterior, aqui ela vai irrigar o encéfalo aqui,
tá? Tem a cerebral posterior. Aí aqui, ó, eu tenho a comunicante posterior, ligando o sistema vertebral com o sistema carotídeo. Aí aqui, ó, as carótidas estão chegando aqui, ó, a carótida interna está chegando aqui, e aqui se forma a cerebral média, olha aqui, ó, que linda a cerebral média aqui, ó. Aqui se forma a cerebral média, tá? Depois, aqui eu tenho o ramo comunicante posterior, tá? E aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter o ramo comunicante anterior. E aqui a artéria cerebral anterior, tá? Cerebral anterior, ela vem para frente, ela se ramifica aqui, um dos ramos dela é o órbito frontal medial, tá? E a cerebral média, ela faz o quê? Ela vem aqui, ó, ela tem um ramo que é o órbito frontal lateral, não é? E a artéria frontal ascendente, que é a artéria candelabra, tá? Então, aqui a gente tem uma artériazinha que sai que sai aqui, ó, dessa comunicação aqui que a gente tem, não é? Que sai dessa cerebral anterior aqui, não é? Tá? Que sai da cerebral anterior, que é a artéria recorrente de Hellbner. Tá? Então aqui a gente tem vários vasos, né? Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, saindo da basilar, por exemplo, eu tenho a artéria acústica interna ou artéria labiríntica, tá? Eu tenho aqui as artérias pontinas que vão fazer o quê? Que vão irrigar a ponte, tá? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui que eu não tenho falado para vocês. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, artérias lentículo-estriadas, que vai para o sistema lentiforme, vai para os núcleos da base, não é? Eu tenho as mediais e tenho as laterais, tá? Então, eu tenho todo um sistema de vasos aqui, com diferentes nomenclaturas. Bom, aqui a gente vai pegar esse polígono de Willis e vai começar a dar uma olhada no que está saindo desse polígono de Willis e o que vai estar o que vai estar sendo irrigado, não é? Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, cerebelar inferior anterior, cerebelar inferior posterior tá abaixo aqui da artéria vertebral, não é? Tá mais para baixo, não aparece aqui na figura. A artéria basilar, artérias pontinas de diferentes tamanhos, curtas e longas, que vão irrigar a ponte, tá? Depois eu faço o quê? Depois sai a cerebral posterior. Da cerebral posterior, eu tenho ramos que vão fazer o quê? Que vão para o tálamo e para o estriado na porção anterior do tálamo estriado, tá? Que é a artéria tálamo estriada, na porção posterior, perdão, a artéria tálamo estriada posterior. Depois aqui, ó, desse ramo comunicante posterior, eu tenho o quê? Eu tenho artérias que vão para o tálamo e para o estriado na porção anterior deles, não é? Artéria tálamo estriada anterior. Eu tenho aqui, ó, saindo, né, aqui tá, eu tenho a chegada das carótidas, não é? Eu tenho que chegando nas carótidas, eu tenho o quê? Eu tenho a artéria hipofisária inferior e a artéria hipofisária superior, que vão irrigar a hipófise, tá? E também a artéria hipotalâmica, que vai irrigar o hipotálamo, tá? Depois eu tenho as artérias que vão irrigar no núcleo da base, que são as lentículas estriadas, tá? Tenho as artérias perforantes, tá? Tenho a artéria oftálmica, que vai em direção ao olho, tá? E aqui é tudo que eu já tinha falado anteriormente para vocês. Então, notem como o centro da irrigação do encéfalo é o polígono de Willis, tá? É do polígono de Willis que vai sair praticamente tudo, porque é do polígono de Willis que sai a cerebral posterior, que sai a cerebral média, que sai a cerebral anterior, tá? E aí, quando a gente vai falar em tronco e cerebelo, fica tudo aqui na basilar, tá? Então, assim, essa figura aqui, ó, daqui a gente tem o quê? A gente tem
praticamente a saída de toda a inervação do encéfalo, tá? Então, vindo das carótidas internas aqui, vindo das vertebrais, isso se junta e faz o quê? E daqui a gente tem a saída de irrigação de todo o encéfalo, tá? Bom, agora a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe, não é? Vamos ver a irrigação do cerebelo. O que eu tenho no cerebelo, tá? Eu tenho no cerebelo, eu tenho o seguinte, eu tenho a cerebelar posterior e inferior, ou cerebelar inferior posterior, como vocês queiram, que é essa primeira aqui, ó, vai pegar essa parte de baixo aqui. Eu tenho a artéria cerebelar anterior inferior, ou inferior anterior, como vocês queiram, tá? Que já está um pouquinho mais à frente. E eu tenho a artéria cerebelar superior. Olha os territórios que elas irrigam, tá? A cerebelar posterior e inferior vai pegar o quê? Na vista posterior, na vista dorsal, né, olhando de cima, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar essa porção mais caudal do cerebelo aqui, ó. E também vai pegar uma faixinha aqui, ó, dessa porção ventral aqui, ó, e um pouquinho aqui desse vértice, tá? Dessa irrigação aqui. A artéria cerebelar anterior e inferior, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar essa região média aqui do cerebelo, a porção ventral, e vai irrigar também um ladinho aqui do cerebelo, desse lado aqui, tá? E a artéria cerebelar superior vai pegar o quê? Vai pegar essa porção anterior e dorsal do cerebelo aqui, mais para frente aqui, e vai pegar essa porção anterior aqui e ventral do cerebelo marcada em verde. Tá? Então, aqui a gente consegue ver os territórios de irrigação do cerebelo. Se vocês, se vocês forem olhar, não é a aula de cerebelo, forem ver as diferentes partes que compõem o cerebelo, vocês vão ver que acidentes vasculares em cada uma dessas vai ter o quê? Vai gerar características um pouquinho diferentes. Tá? Bom, seguindo. Agora, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um corte sagital do encéfalo e estou olhando uma metade do encéfalo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Na porção, isso aqui eu estou olhando a porção medial, tá? Olhem como a porção medial, o que predomina na porção medial? A irrigação feita pela cerebral anterior e a irrigação feita por quem? Pela cerebral posterior. A cerebral média, marcada aqui em vermelho, é bem pouquinho. Então, olha aqui, ó. Olha a cerebral anterior. Aqui ela faz o quê? Ela irriga todo o lobo frontal, tá? E irriga praticamente todo o lobo parietal, tá? Só nesse sulco parieto-occipital aqui que para essa irrigação. E todo esse giro do símbolo aqui também, tá? Olhem a cerebral posterior aqui, ela faz o quê? Ela vai irrigar todo o lobo temporal na sua porção medial e vai irrigar todo o lobo occipital na sua porção medial. Tá? A cerebral média faz o quê? A cerebral média aqui, nessa porção medial, não tem um grande território. Ela inerva só um pouquinho aqui, ó, da frente, aqui, ó, da porção mais anterior do lobo temporal. Tá? Bom, então o que a cerebral anterior faz? Aqui está a cerebral anterior, ó. Então ela faz o quê? Ela percorre a fissura longitudinal do cérebro. Ela percorre, né, essa porção aqui, ó, medial, não é? Então ela pega a face medial de cada hemisfério, da porção frontal até o sulco parieto-occipital, como eu disse para vocês, tá? E a parte mais alta superlateral de cada hemisfério. Então ela pega assim, ela pega só um pouquinho aqui, ó, dessa parte superior lateral. Ela irriga só um pouquinho dessa parte superior lateral aqui, ó, tá? Exatamente aqui onde eu estou mexendo com o meu dedo, tá? E também vai irrigar o lobo frontal, tá? Olha aqui, ó. Aqui está ela, olha aqui, ó. Olha a cerebral anterior aqui, ó. Ela faz o quê? Ela vem bem na porção medial, mas olha só, ela faz isso aqui, ó. Olha os ramos dela aqui, ó. Ela não passa muito aqui, ó, nesse comecinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela vai irrigar bem essa região aqui, ó. Aqui, ó.
E aí depois, quando a gente vai vindo mais lateralmente, quando a gente entra aqui mais para o lado, quem irriga é o quê? Quem irriga é a cerebral média. Olha aqui, ó. Olha a cerebral média aqui, ó. Olha os ramos da cerebral média. Tá? Então aqui, ó, eu tenho os ramos da cerebral média e a cerebral média vai fazendo o quê? Ela vai irrigando mais. Tá? Então isso é bem importante, né, da gente ter isso em mente. Tá? Bom, agora se a gente for ver uma vista lateral desse encéfalo. Olha aqui, ó. Olhem a cerebral anterior. Olha aqui, ó. Ela pega só essa porção do topo aqui, ó, do hemisfério. E vai só até o final do lobo parietal. Ó, só essa porção do topo aqui, ó, em laranja. Olhem a cerebral média. Tá? Ela faz o quê? Olha aqui, ó. Olha a cerebral média, ela pega praticamente toda essa lateral do encéfalo aqui. E aí a cerebral média faz o quê? Ela vai pegar o lobo frontal, vai pegar o lobo parietal e vai pegar o lobo temporal. Enquanto a cerebral posterior, ela só pega a base aqui, ó, do lobo temporal e vai pegar o lobo occipital. Por que cerebral média, geralmente os AVCs, muitos AVCs atingem a cerebral média? E aí o paciente faz o quê? Olha aqui, ó. Aqui não é a área de Broca, não é aqui que a gente coordena a palavra falada. Então o paciente não consegue falar, por quê? Porque ele lesa aqui, ó, um ramo da cerebral média, ele obstrui um ramo da cerebral média, e ele faz o quê? Quando ele obstrui esse ramo da cerebral média, ele pode lesar essa área de Broca. Ou ele pode fazer o quê? Ele pode lesar aqui, ó, e diminuir a irrigação para o córtex motor. Quando ele diminui a irrigação para o córtex motor, ele lesa esses neurônios aqui do córtex motor e ele faz o quê? E ele faz aquela paralisia espástica por lesão de neurônio superior. Ou ele pode lesar mais para trás aqui, ó, e ele lesa o quê? E ele lesa a área de Wernicke, ou de Wernicke, como vocês queiram. E aí ele faz o quê? Ele não consegue compreender a palavra falada e a palavra escrita. Por isso que a lesão cerebral média, ela é tão... tem tanto lesão cerebral média. E eu quero dizer, professor, não tem lesão de basilar, por exemplo? Tem, tem. Tem AVC de basilar, só que o AVC de basilar, tem que lembrar que a basilar irriga o tronco encefálico. O tronco encefálico, então, controla pontos vitais, centros vitais. Se vocês tiverem um AVC de basilar, é muito provável que vocês vão a óbito. Se o AVC de basilar for muito grande, é muito difícil escapar de um AVC de basilar. E um AVC de cerebral média, ele acontece e ele faz o quê? Acontece esse AVC de cerebral média e aí o indivíduo tem déficits que são mais notáveis, tá? Lógico, pode ter um AVC de cerebral posterior e afetar a visão, pode, tá? Assim, mas normalmente o que mais a gente encontra na clínica é o acidente vascular cerebral, que pega o quê? Que pega a cerebral média, tá? Isso é uma coisa muito importante, muito interessante de se ver, tá? Tá aqui, ó, cerebral média, tá? Percorre o sulco lateral em toda a sua extensão, tá? Ele pega a face superlateral de cada hemisfério, tá aqui, ó. Pega aqui e pega o polo temporal. Tá aqui, ó. Aqui vem a cerebral média, ó. Olha aqui, ó. Aqui vem essa cerebral média. Tá seguindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui chega a carótida, não é? E da carótida aqui sai essa cerebral média. E aí ela tem o quê? Ela tem vários ramos, tá? Ela tem um ramo que é a artéria órbito frontal lateral, vai vir em direção aqui à parte lateral do córtex órbito frontal. Depois ela tem outro ramo aqui, ó, que é a artéria candelabra, né? Que é a artéria frontal ascendente, tá? Vem aqui, ó. Depois ela vem aqui, ó, e ela tem outro ramo aqui, ó, que é a artéria central ou artéria rolândica, a pré-central, não é? Ou pré-rolândica. Depois ela tem no sulco de rolando aqui, ela tem uma artéria central ou artéria rolândica, tá? E ela tem uma artéria parietal
anterior pós-central aqui, e depois uma parietal posterior e uma artéria angular. Depois aqui ela tem mais um ramo, ela tem uma temporal posterior que pega o lobo temporal na sua porção mais caudal. Ela tem uma temporal média que pega a parte média do lobo temporal. E ela tem um ramo que é a temporal anterior, que pega a porção anterior do lobo temporal. Tá? Então, de acordo com o déficit que o paciente apresenta, tu pode saber, inclusive, qual foi o ramo da cerebral média que foi obstruído. E a partir daí, a partir desse ramo que foi obstruído, tu pode chegar a associar o déficit que o paciente tem com o tipo de lesão, né, que aconteceu, que foi obstruído, ou que arrebentou o vaso, ou enfim, qualquer coisa que tenha acontecido ali, tá? Bom, aqui a gente tem um resumo, não é delas, não é? Então a gente tem o quê? Carótida interna, tá? Carótida interna, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar a cerebral anterior e a cerebral média. Cerebral anterior faz o quê? Percorre a fissura medial, não é longitudinal do encéfalo, tá? Ao longo do cérebro, não é? E aqui eu tenho a irrigação da cerebral anterior. Então, que região ela vasculariza? A face medial de cada hemisfério, do lobo frontal até aqui, ó, até o sulco parieto-occipital, que separa o lobo parietal do occipital, tá? E também a parte mais lateral, aquilo que eu disse para vocês, esse comecinho aqui, ó, de cada hemisfério. E também o lobo frontal, tá? A cerebral média, ela faz o quê? A cerebral média percorre todo o sulco lateral, tá? Todo o sulco de Silves aqui, tá? Todo o sulco lateral. E ela faz o quê? Ela pega praticamente todo o hemisfério, né? Todo a face superlateral, né? Só não pega esse comecinho aqui, tá? E faz o quê? Também irriga o lobo temporal. A basilar, ela dá origem ao quê? Aqui, ó. Vem aqui a basilar, ela dá origem ao quê? A cerebral posterior, que é essa aqui, ó. Tá? E a cerebral posterior, tá? Ela faz o quê? Ela pega a face inferior do encéfalo e também o lobo occipital, tá? Aqui no corte medial, não é? Ela pega uma boa parte da face inferior e o lobo occipital, mas quando a gente olha lateralmente, a gente vê que é uma faixinha pequena, não é? Da face inferior, tá? A artéria cerebral anterior, que é essa aqui, ó, tá? Artéria cerebral anterior, ela vai formar o quê? O ramo comunicante anterior. O ramo comunicante, ele faz o quê? Ele liga as artérias cerebrais anteriores e faz parte do círculo, do polígono de Willis, não é? E a artéria cerebral posterior, que é essa aqui, ó, tá? Ela gera esse ramo comunicante posterior aqui, tá? Que vai unir, não é? A cerebral posterior, aqui, ó, e a carótida interna, tá? Vai unir o sistema vertebral com o sistema carotídeo. Essa artéria comunicante posterior, ela serve para isso. Mas também ela tem ramos que saem dela, né? Que vão irrigar o trato óptico, vão irrigar o pedúnculo cerebral, a cápsula interna, o tálamo, esses raminhos aqui, ó, vão fazer toda essa irrigação, tá bom? Bom, aqui basicamente a mesma coisa, não é? Olha aqui, ó, vertebrais, artéria basilar, cerebral posterior, cerebral média, cerebral anterior. Então, aqui marcado nas cores, olha aqui, ó. O que é irrigado pela cerebral posterior aparece em amarelo. Olha aqui, ó, numa vista medial do encéfalo, a gente vê o que aqui, ó? Lobo temporal, na vista medial, e lobo occipital. E em verde, pela cerebral anterior, aqui, ó, na porção medial, cerebral anterior toma conta de quase tudo. Eles nem marcaram o que é irrigado pela cerebral média, que é um pouquinho aqui, tá? E olhem aqui, ó, e quando a gente olha a vista lateral, só tem o quê?
só tem em verde aqui, ó, aqui esse comecinho, não é? Dos hemisférios, né? Esse comecinho mais no topo dos hemisférios, irrigados pela cerebral anterior. E aqui bem na base dos hemisférios, né? Nós temos, e no lobo occipital, a gente tem o quê? No lobo occipital, no lobo temporal, bem na base aqui, a gente tem a cerebral posterior. A maior parte do encéfalo aqui vai ser irrigado por quem? Pela cerebral média, tá? Aqui, ó. Isso aqui é um esquema para mostrar como os esquemas evoluíram. Isso aqui é um esquema antigo do Ângelo Machado, não é? Então, o que a gente tem aqui, ó? Carótida interna, as vertebrais, e aqui esse aqui seria o território irrigado pela cerebral posterior. Aqui não está bem delimitado, né, qual seria o território irrigado pela cerebral anterior e pela cerebral média. Mas para mostrar como os desenhos evoluíram, né, nos livros de anatomia. Esse aqui é um desenho bastante antigo de um livro de anatomia. Tá? Aqui esse desenho já está um pouquinho mais elaborado. Olha aqui, ó. Numa vista lateral, aqui, ó, o que é irrigado pela cerebral anterior, aqui o que é irrigado pela cerebral média, e aqui embaixo o que é irrigado pela cerebral posterior. Numa vista medial, o que é irrigado pela cerebral anterior e o que é irrigado pela cerebral posterior. Tá? E aqui, essa é uma vista interessante, num corte coronal. Num corte coronal, o que a gente tem? Olha aqui, ó. Aqui o que a cerebral anterior irriga. Aqui o que a cerebral média irriga. E aqui o que a cerebral posterior irriga. Esse corte é um corte bem interessante, né? Então, a cerebral anterior, ela vai acabar irrigando as porções bem mediais, tá? Tanto que a cerebral posterior, as porções mais basais do encéfalo, e a cerebral média, as porções mais laterais e um pouquinho mais superior. Então, essa é a irrigação que a gente vai ter, tá? Bom, vascularização da medula espinal, tá? A medula espinal, ela vai ter o seguinte, ela vai ter as artérias espinais posteriores, não é? Que são essas aqui, ó, em número de duas, não é? Mas notem que ela vem aqui e ela tem ramificações que ela vai entrando aqui, não é? Tá? Então, vai ter a espinal posterior e, geralmente, em torno de uma, mas aí começa a ter ramificações aqui, né? Também, tá? A espinal anterior, tá? Que eu vou ter a espinal anterior. Essa espinal anterior, ela faz o quê? Ela, depois a gente vai falar sobre essas radiculares aqui, tá? Mas ela faz o quê? Ela faz essa artéria central, a artéria sulcal, não é? Então, o que acontece? Essa espinal anterior, depois a gente vai falar sobre as radiculares, tá? Essa espinal anterior, ela faz o quê? Ela inerva, ela vai inervar essa parte, ela vai irrigar essa parte de baixo aqui da medula espinal, não é? O funículo anterior e o funículo lateral, enquanto que a espinal posterior, ela vai fazer o quê? Ela vai irrigar essa parte de cima aqui, que são os funículos posteriores. Tá? Essa parte mais dorsal, lembra que aqui é dorsal e que aqui é ventral, tá? Mas agora tem uma irrigação que vem aqui, ó, que vem através dessas radiculares aqui. Essa particularmente é interessante de ser discutida, tá? Ao longo da medula espinal, eu tenho a entrada de vários ramos que vão acabar irrigando essa medula espinal, vários ramos laterais, tá? São as chamadas artérias radiculares. Elas entram junto com as raízes dorsal e ventral, tá? São em torno de 60 artérias. Alguns livros de neuroanatomia falam que somente 6 a 8 dessas artérias são efetivas, que conseguem colocar um fluxo sanguíneo significativo. Tá? Outros livros falam que é de 4 a 9 dessas artérias que são efetivas.
tá? Mas tem uma artéria, que é uma artéria que dá um aporte muito grande, que dá um apoio muito grande na vascularização da medula, tá? Só lembrando, a espinal posterior, a artéria espinal posterior e a espinal anterior, elas advêm das vertebrais, tá? Mas essas radiculares, elas vêm de diferentes ramos, tá? Que em última análise partem da aorta. Por exemplo, a tireoideia inferior, que eu tinha falado antes para vocês, as intercostais, as lombares e as sacrais, tá? Existe uma artéria chamada artéria de Adamkiewicz, que ela pode surgir entre T8 e L1, geralmente do lado esquerdo, e ela é uma artéria muito calibrosa e que ajuda muito. Ela faz uma anastomose que ela se junta com a artéria espinal anterior, e ela faz uma anastomose aqui, e ela ajuda muito na irrigação da medula espinal, tá? Ajuda tanto que alguns autores colocam que ela é a principal irrigação que a gente vai ter na medula espinal, tá? De T8 para baixo. E lesões da aorta que acabem pegando essa artéria de Adamkiewicz, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer uma paraplegia, tá? Então, assim, ó, se a gente fizer uma isquemia da espinal anterior ou uma isquemia severa dessa irrigação pela Adamkiewicz, ele faz o quê? Ele não irriga essa região aqui de baixo, tá? Da medula espinal, esses neurônios morrem, tá? Com a morte desses neurônios, ele faz o quê? Ele faz uma paralisia flácida, tá? Então, ele tem perda de motricidade com paralisia flácida e perde dor e temperatura. Porque dor e temperatura, se vocês lembrarem, acende por aqui, ó, pelo sistema anterolateral, que fica aqui desse lado, tá? Mas como ele continua mantendo a irrigação pela espinal posterior, ele continua com o quê? Com propriocepção e tato fino, tato epicrítico, que acende por aqui, ó, pelos fascículos grácico-cuneiforme que ficam aqui, ó, que são os fascículos que fazem o quê? Que fazem a coluna dorsal e que levam essa informação de propriocepção e tato epicrítico. Mas ele perde a movimentação, porque aqui, ó, os neurônios que causam movimentação estão aqui, ó, no corno ventral, os neurônios morreriam, tá? E também perde dor e temperatura, porque dor e temperatura acende por essa região aqui, ó, que é o sistema anterolateral, tá? Então, assim, ó, alguns livros colocam que essas artérias radiculares não têm tanta importância, mas muitos autores colocam que principalmente essas que são efetivas e a artéria de Adamkiewicz são muito importantes para a fisiologia da medula espinal, para a manutenção da medula espinal, tá? A medula espinal tem uma irrigação muito rica, tá? E isso explica uma coisa que é muito importante que a gente vê na clínica. E essas radiculares, elas têm que ter uma função muito importante, porque assim, a maior parte dos pacientes que faz lesão da medula espinal, abaixo do local da lesão, eles fazem o quê? Os segmentos da medula ficam vivos. Ele faz paralisia espástica. Então, significa que continua tendo irrigação ali. Então, o paciente lesa a medula espinal, ele faz paralisia espástica, por quê? Porque, muito provavelmente, essas radiculares conseguem fazer o quê? Conseguem manter a inervação, manter a irrigação, não é? Então, ele lesa num ponto, aquele ponto obviamente faz paralisia flácida, porque ele lesa aqueles neurônios, mas abaixo continua vivo, ele continua irrigando aquele tecido e essas radiculares ajudam a manter, tá? Então, isso é uma irrigação que deve ser bem significativa, embora os livros discutam isso bastante, não é? A importância da irrigação das radiculares, tá bom? Bom, acidente vascular cerebral, sempre lembrando, tá? Se o acidente for no cérebro, ele é um acidente vascular cerebral.
cérebro é diencéfalo e telencéfalo. Se ele for um acidente que pegue no encéfalo, ele é um acidente vascular encefálico. Então, se pegar no tronco, no cerebelo, acidente vascular encefálico. Se pegar no córtex cerebral, também é acidente vascular encefálico. Tudo que está dentro da caixa craniana é encéfalo, tá? Então, sempre lembrando, todo acidente vascular encefálico é um acidente vascular cerebral, tá? Então, o que acontece? Os acidentes eles podem ser isquêmicos ou hemorrágicos. O que é isquêmico ou hemorrágico? O isquêmico ele é o seguinte: o isquêmico eu tenho uma obstrução de um vaso, seja por um coágulo, geralmente é por um coágulo, tá? Se forma um coágulo ou se forma um êmbolo, um trombo que se solta, que obstrui o vaso lá na frente, tá? Então, o que vai acontecer? Ele é isquêmico, eu obstruo um vaso, e aí esse vaso faz o quê? Essa obstrução do vaso faz com que eu não tenha fluxo sanguíneo dali para frente. Então, o indivíduo faz um evento isquêmico dali para frente, tá? Aí tem várias técnicas para dissolução desse coágulo, o uso de substâncias que vão dissolver o coágulo para poder melhorar essa perfusão aí. Ou ele é hemorrágico. Eu tenho uma lesão que faz o quê? Que rompe um vaso, tá? E o sangue extravasa, e aí eu faço o quê? Além de não levar aporte sanguíneo para aquele local, eu aumento a pressão dentro da caixa craniana. Então, por exemplo, aqui eu tenho um rompimento de aneurisma, tá? Esse rompimento de aneurisma, ele faz o quê? Eu tenho um extravasamento de sangue, esse sangue fica comprimido dentro da caixa craniana, e uma das primeiras coisas que se notam, tá, nos acidentes vasculares hemorrágicos, tá, uma das coisas mais notáveis é o seguinte: o indivíduo começa a acumular sangue de um lado, aqui, ó, esse aqui é uma hemorragia intracerebral, ele rompe um vaso por um evento hipertensivo, por exemplo, não é? E ele faz o quê? Uma das primeiras coisas que se nota no exame de imagem, uma das primeiras coisas que se olha no exame de imagem é a linha média. Olha aqui, ó, linha média deslocada. Não está aqui, ó, não está como esse aqui, que a linha média está no seu local, tá? Tumores também deslocam a linha média. Isso é uma coisa muito notável. Tu olha no exame de imagem, tu vê o que? O tumor, o encéfalo faz assim, ó, ele muda na linha média. E lógico que o tumor aparece super bem no exame de imagem, né? A gente vê de longe, assim, né? Esses dias uma senhora, amiga nossa, tinha um tumor, foi até operada pelo Paglioli, não é? Que ali está super bem, deu tudo certo. Era um tumor bem tranquilo, assim. Foi, e ela foi me mostrar os exames antes, né? Foi me mostrar coisa. Quando ela estava me passando o exame, assim, eu já olhei, já vi aquela linha média deslocada, aquela baita massa ali, não é? Mas deu tudo certo, não ficou com nenhum déficit, tá tudo ok, tá? Bom, então, isso são os acidentes vasculares cerebrais. A gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Vai ter uma aula com o professor Reis, que é um professor especialista em acidente vascular cerebral, e vai falar bastante sobre isso. Então, não cabe aqui nessa aula, tá? Bom, vascularização venosa. Não dá para falar só de artérias, não é? Tem que falar também de veias, tá? O sistema, no encéfalo, o sistema venoso nem sempre acompanha o sistema arterial. Então, são coisas distintas, né? Aquele complexo nervo, artéria e veia, que é uma coisa clássica que a gente tem ao longo do corpo, não é? No encéfalo não vai ser tão bom assim, tá? Não é uma regra, tá? As veias são mais calibrosas que as artérias, não é? O leito venoso é bem maior que o arterial, então se vocês têm mais calibre e mais vasos, a pressão arterial é muito maior do que a pressão venosa. A pressão venosa no encéfalo é bem pequena, tá? Podem haver coágulos no sistema venoso e pode haver um evento de obstrução do sistema venoso? Pode, tá? Mas é bem mais raro que um evento no sistema arterial, principalmente por essa pressão mais baixa, não é? Mas pode haver, tá? E aí pode causar epilepsia, pode ter essa obstrução
pode gerar problemas, tá? Mas principalmente, os problemas geralmente acontecem no sistema arterial, tá? Esse sistema, essa vascularização venosa, ela drena para os seios da dura mater e depois, principalmente, para as jugulares internas, tá? Por que eu digo principalmente para as jugulares internas? Porque, assim, porque no encéfalo tem algumas veiazinhas que saem, que são chamadas veias emissárias, que saem para outros vasos, né, que irrigam a cabeça, para outras veias, desembocam em outras veias que irrigam a cabeça. Mas, assim, é muito pouco. A principal saída é a jugular interna. Tá? As emissárias, a saída de sangue pelas emissárias é bem pequena. Tá? Bom, só uma coisa que é importante lembrar, porque assim, ó, o sistema arterial, geralmente ele é divergente, né? Tem alguns momentos que não, né? Quando as vertebrais convergem para basilar, ele é convergente, tá? Mas, assim, mas normalmente é divergente. Você vem um vaso e ele vai abrindo para outros vasos. Enquanto que o sistema venoso, ele é convergente. Eu tenho várias veias que vão convergindo para veias maiores. Tenho veias menores que vão convergindo para veias maiores, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma série de veias, né? Eu tenho uma série de sistemas de veias que vão acabar convergindo para quê? Que vão acabar convergindo em direção quê? Em direção à jugular interna, tá? Então, eu vou ter essa conversão. Aqui a gente tem um resumo disso. Eu tenho o quê? Eu tenho os principais aqui. Eu tenho o seio sagital superior, tá? Eu tenho a veia magna de Galeno, que converge para o seio reto, e aí isso faz o quê? Isso tudo vai confluir, não é? Para essa porção aqui de confluência, e aí eu tenho seios transversos que vão acabar desembocando aonde? Que vão acabar desembocando na jugular interna, tá? Então, essas vão ser as confluências. Agora eu vou começar a falar um pouco mais sobre essas confluências para vocês, tá? Esta figura aqui, ó, para vocês entenderem essa figura é como se eu tivesse feito o seguinte: eu isolei só o sistema venoso do encéfalo, tá? Só o sistema venoso do encéfalo ele foi isolado. Então isso aqui, ó, tem umas partes que são mais externas, que são coladas aqui na dura mater, tá? Que são os seios relacionados à dura mater, como se fosse um capacete que ele encaixasse aqui, ó, tá? E eu tenho partes mais internas que estão aqui por dentro. Então, isso aqui parece um capacete daqueles jogadores de futebol americano que foi colocado aqui, entendeu? Mas isso aqui é um sistema de veias que está fazendo o quê? Que às vezes estão confluindo para um ponto aqui, tá? Para depois confluírem em direção ao quê? Para confluírem em direção às jugulares, tá? Em direção à jugular interna, tá? Esquerda e direita. Então, olha só, eu tenho o que a gente chama de sistema venoso superficial, tá? O sistema venoso superficial, ele drena o sangue da onde? Do córtex e da substância branca adjacente ao córtex, está junto ao córtex, tá? Drena para veias cerebrais superficiais e depois para os seios da dura mater, né? Que são isso aqui que está representado aqui, tá? E depois isso tudo drena para a jugular interna, tá? Então, eu tenho o sistema venoso superficial superior. Ele faz o quê? Ele drena o sangue da face medial, tá? Da face medial, tá? Mais a metade superior superolateral, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho a parte superolateral, mas eu tenho a parte superior superolateral e inferior superolateral, entenderam? Olhando aqui para mim, tem a parte superior superolateral e inferior superolateral. Então, a metade superior superolateral, que é essa parte aqui, tudo isso drena para onde? Tudo isso drena para esse seio aqui, ó, que é o seio sagital superior. Tá? Depois eu tenho o sistema venoso superficial inferior,
que pega a face inferior superlateral e a face inferior, tá? Isso drena para uma veia que é a veia cerebral média superficial, tá? Aqui, ó, veia cerebral média superficial, tá? E isso tudo drena aqui para a parte de baixo, tá? Os chamados seios da base, que são o petroso superior, tá aqui, ó, seio petroso superior, que depois vai drenar para cá, tá? Seio cavernoso, tá? Tá aqui, ó, drena para cá. E o seio transverso, tá? Aqui, ó, seio transverso, tá? Mas tudo isso desemboca onde? Tudo isso vai desembocar na jugular interna, tá? E eu tenho o seio venoso superficial e o seio venoso, o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo. Que o sistema venoso profundo drena o quê? Ele drena a porção medial da substância, o sangue que está na porção medial da substância branca, o sangue que está no estriado, na cápsula interna e no encéfalo, nas porções mais mediais do encéfalo. O sistema venoso profundo drena as porções mediais do encéfalo, enquanto o sistema venoso superficial drena as porções laterais, tá? Ele vem pelas veias cerebrais internas, que são essas aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem as cerebrais internas dos dois lados, e isso drena para uma veia que é ímpar, né? Assim como o seio sagital, drena para uma veia aqui, ó, que é uma veia que é ímpar, que é a veia cerebral magna, que é a veia de Galeno, né? Que é a grande veia cerebral, aqui, ó. Essa veia cerebral, ela drena para o seio reto aqui, e aí faz o quê? E aí vai acabar desembocando nas jugulares. Tá? Esse é o caminho que o sangue faz no seu retorno do encéfalo. Tá? Aqui a gente tem marcado em vermelho o que é mais importante, não é? Que é a saída da jugular interna, que sai aqui, ó, que sai nessa fossa jugular. A gente está vendo um crânio, aqui a base do crânio está vendo por baixo, não é? E aqui é uma veia emissária, só vou mostrar para vocês um exemplo de veia emissária. Por exemplo, a veia emissária mastoide que sai por esse forame mastoide. Então, tem outras veias emissárias por aí. Tá? Bom, medula espinal, vascularização venosa, para drenar o sangue. Tá? Aqui tem coisas muito interessantes. Né? Os livros colocam diferentes coisas sobre essa drenagem de sangue, né? Sobre essa saída de sangue pelo sistema venoso. Aí eu fui no Gray, não é o livro de anatomia, e aí ele coloca que existem 3 veias espinais posteriores, uma central, aqui ó, uma central, e mais 2 laterais, tá? Essas 2 laterais já junto aqui ó, do corno dorsal, tá? 2 veias espinais anteriores ou ventrais, né? Uma central e 2 laterais. Junto ao quê? Junto ao corno ventral, tá? Também tem veias sulcais, né? Tá? Notem que a anastomose, o emaranhado aqui é muito grande, tá? Tem veias sulcais ou veias centrais aqui, tanto dorsal quanto ventral, tá? Ou posterior, como anterior, tá? E eu também tenho veias radiculares, olha aqui, ó. Assim como eu tenho artérias radiculares, eu tenho veias radiculares. E para onde drena isso aí? Isso drena para cima, não é? Drena para a veia cerebelar inferior ou para o seio petrosal inferior, não é? Então, o seio petrosal inferior está aqui, ó. Isso drena para cá e aí faz o quê? Acaba caindo, em última análise, na jugular interna também, tá? Então, essa é a saída do sangue via sistema venoso da nossa medula espinal. Bom, como é que se regula a circulação venosa encefálica? Não estou falando da medula espinal, tá? A medula espinal vai ser principalmente pela diferença entre a pressão arterial e a pressão venosa. O sangue tem que ser puxado lá do sistema venoso, né? O ato de inspirar
gera uma queda na pressão torácica que ajuda a puxar esse sangue, a drenar ele, tá? A força da gravidade também ajuda nisso, nesse fenômeno, tá? Sempre lembrando que a força da gravidade, pessoal, só lembrando, por exemplo, a gente fica de pé e fica mexendo o gastrocnêmio para quê? Para apertar os vasos para aumentar o retorno venoso para o sangue voltar até o miocárdio. Se vocês não ficarem mexendo o gastrocnêmio, voluntariamente ou involuntariamente, vai acontecer o seguinte: o sangue vai tender a acumular no sistema venoso e os pés de vocês vão ficar completamente inchados. Aquela pessoa viaja de ônibus um tempão, ou viaja de carro um tempão, e ela desce e o pé não entra mais no chinelinho de tão inchado que está. Por quê? Porque o sangue está acumulando no sistema venoso. Porque a força da gravidade está puxando o sangue para baixo, tá? E a força da gravidade no encéfalo faz o contrário. Ela faz o que? Ela tem uma tendência a puxar o sangue do sistema venoso para baixo, em direção à jugular e em direção ao sistema venoso, tá? A pressão arterial, como ela é muito maior, ela empurra, não é o sangue do sistema venoso. O sangue só flui pelo seguinte: o sangue flui porque a pressão arterial é maior que a pressão venosa. E pressão arterial menos pressão venosa chama pressão de perfusão. Se por um acaso pressão arterial e pressão venosa forem iguais, o sangue não flui. Não tem como fluir se a pressão for igual. E até o contrário, se a pressão venosa for maior que a pressão arterial, ele fluiria ao contrário, mas isso não acontece, tá? Mas assim, ó, a pressão arterial ajuda a empurrar esse sangue venoso. E tem um fenômeno, tá, também que o organismo faz para controlar essa circulação venosa, que é a venodilatação das jugulares. É um truque que o organismo faz. Vou contar como é que é esse truque e vou explicar que vocês fazem esse truque todos os dias. Tá? Aqui o indivíduo está deitado. Tá? E aí ele tem o quê? Ele tem todos esses parâmetros aqui. Ele tem a pressão arterial, ele tem a frequência cardíaca, ele tem o fluxo sanguíneo abdominal para membros inferiores, ele tem o débito cardíaco, ele tem o volume sistólico, ele tem a resistência periférica no abdômen e nos membros inferiores, ele tem a resistência periférica total, tem vários parâmetros, tá? E aí ele fica em pé. Quando ele fica em pé, vai acontecer o seguinte: a lei da gravidade vai fazer o seguinte: o sangue vai tender a descer e se acumular nos membros inferiores, tá? Então, quando o sangue tender a descer e se acumular nos membros inferiores, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que, a pressão vai cair. Imediatamente ele vai fazer o quê? Menos sangue volta até o coração não consegue bombear tanto sangue, pela lei de Frank-Starling, o coração não se distende tanto e não consegue bombear tanto sangue, e não se contrai com tanta força. A primeira coisa que vai acontecer vai diminuir o volume sistólico. Ele não consegue ejetar tanto sangue. Tá? O que ele vai fazer? Quando diminuir o volume sistólico, ele vai ativar o sistema simpático. E vai fazer o quê? Vai aumentar a frequência cardíaca para tentar compensar. Então, em pé, você não tem uma frequência cardíaca maior do que deitado. Quando você ativar o sistema simpático, vocês vão liberar adrenalina e noradrenalina, que nos vasos que irrigam as vísceras, tem receptores alfa, vão fazer vasoconstrição. Quando vocês fizerem essa vasoconstrição, vocês vão fazer o quê? Vão aumentar a resistência periférica total. Então, vocês já aumentaram a frequência cardíaca para aumentar essa pressão, tá? Vocês já aumentaram a resistência periférica total para tentar manter essa pressão, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Essa pressão cai no começo e vocês já vão restaurando ela aqui, tá? Mas vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que manter a pressão de perfusão para o encéfalo, tá? Então, o que o organismo faz? Ele faz o seguinte: o que é a pressão de perfusão? Vocês conseguem notar que a pressão arterial está um pouquinho mais baixa aqui? Aqui, ó, aqui é o nível que ele estava deitado. Ele fica em pé, mas fica um pouquinho mais baixa, não é? O que é a pressão de perfusão? É a pressão arterial menos a pressão venosa.
Se cair um pouquinho a pressão arterial, caiu um pouquinho a pressão arterial, o que o organismo faz? Ele venodilata as jugulares e faz o quê? Derruba um pouquinho a pressão venosa. A pressão de perfusão não permanece a mesma? Isso significa o quê? Se a pressão de perfusão permanece a mesma, o fluxo sanguíneo para o encéfalo permanece o mesmo. Um truque que vocês fazem quando vocês ficam em pé é fazer o quê? É causar uma leve venodilatação das jugulares para fazer o quê? Mesmo que a pressão arterial caia, caem as duas, e a quantidade de sangue para o encéfalo é a mesma. Então, olha aqui, ó. A pressão venosa no sistema central, ela faz o quê? Ela cai um pouquinho. Para fazer o quê? Para garantir a mesma perfusão. Entenderam esse truque aqui? Esse é um truque muito interessante que o organismo faz para fazer o quê? Para quando fica em pé, para poder manter o aporte sanguíneo adequado. Tá? Se vocês fizerem o seguinte, se você pensa assim, o que é uma síncope? O que é uma perda súbita de consciência? O que é um desmaio? Se vocês diminuírem fluxo sanguíneo por carótidas e vertebrais, vai faltar fluxo sanguíneo para o encéfalo. Imediatamente vocês desmaiam. Por que o corpo desmaia? Desmaiar é para colocar vocês na posição ortostática para melhorar o fluxo sanguíneo para o encéfalo. É tipo assim, ó, é como se o encéfalo fizesse o seguinte, olha, tá bom, tu não me deu o fluxo sanguíneo, então agora tu vai deitar para dar fluxo sanguíneo para mim, porque eu preciso desse fluxo sanguíneo, tá? Tem uma coisa até que é muito interessante que acontece, tem muitos relatos de o paciente está mal, e aí dali a pouco ele faz o seguinte, dali a pouco ele tem um surto de consciência, fica consciente um pouco e depois vai a óbito, tá? Muitas vezes isso é o que a gente chama de resposta isquêmica do sistema nervoso central. Ele começa a fazer uma isquemia no sistema nervoso e porque o coração está parando, né? E aí essa é chamada na cardio é chamado de a última trincheira. E aí o organismo faz o quê? Ele começa a fazer uma vasoconstrição generalizada, ele causa uma liberação enorme de adrenalina e aumenta muito a frequência cardíaca. E aí vai acontecer o quê? Quando ele faz uma vasoconstrição que pega todos os órgãos, menos 2 órgãos, o coração e o encéfalo. E aí todo o fluxo sanguíneo fica direcionado para o coração e encéfalo. Isso dá um certo aporte de fluxo sanguíneo no encéfalo e isso dá um aumento de consciência por um tempo nesse indivíduo, tá? Essa é a chamada última trincheira que a gente chama do organismo, que ele faz o quê? Ele faz vasoconstrição em tudo, faz uma taquicardia violenta e faz o quê? E melhora o fluxo sanguíneo para o encéfalo. Lógico que depois não vai funcionar, porque ele vai fazer essa vasoconstrição, já está numa situação ruim, talvez faça até uma falência de órgãos com o tempo, mas assim, durante algum tempinho ele pode melhorar o fluxo sanguíneo encéfalo, ele pode melhorar até o estado de consciência desse indivíduo, tá? E até a verbalização dele, a conversa que ele vai ter durante aqueles instantes ali, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante da fisiologia. Tá? São coisas interessantes que unem o sistema cardiovascular com o sistema nervoso, certo? Aqui a gente tem uma angiografia mostrando imagens de tudo aquilo que eu já tinha mostrado para vocês. Olha aqui, ó. Aqui o sistema venoso, olhem o seio sagital superior, olhem as veias cerebrais superiores drenando para onde para esse seio sagital, tá? Olha aqui, ó, olha a veia magna, a veia de Galeno aqui, ó, tá? Drenando aqui para o seio reto, tá? Olha aqui, ó, olha o seio transverso e tudo isso drenando para quê? Para a jugular interna. E aqui embaixo, não é? A gente tem o famoso, nosso querido famoso e muito falado nessa aula, o polígono de Willis, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Vertebrais chegando, basilar, tá? Aqui a comunicante posterior, tá? Aqui a gente vai ter essa comunicante posterior, tá? E aí a gente tem o quê? Aqui já saem as cerebrais médias, uma para cada lado, tá?
e aqui sai a cerebral anterior. Tá? Lembrando que a angiografia, um dos que mais impulsionou a angiografia foi o Egas Moniz, que é o único prêmio Nobel português. Eu acho que até hoje eu acho que é o único prêmio Nobel português em medicina e fisiologia, que foi aquele cara também que infelizmente inventou aquela lobotomia frontal, no qual se colocava um dispositivo aqui no lobo frontal e ele girava assim e destruía o lobo frontal e era utilizado para tratamento de psicoses, não é? Mas ele impulsionou muito o mapeamento de vaso no encéfalo com a angiografia. Aqui a gente tem a bibliografia básica dessa aula, não é? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aula de vascularização e tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele abraço.